Moisés Guimarães, da Projeto Peixe. Estou aqui com o Manuel Braz. Nós estamos em Nazaré Paulista, São Paulo. Estamos visitando aqui uma unidade produtiva que foi implantada ano passado pela Projeto Peixe. Hoje está sendo um dia de manutenção do filtro, né? Estamos fazendo a substituição das plantas, substituindo a taboa pelo espinafre d'água. Quero apresentar a vocês, alguns já conhecem, né? Manuel Braz, um pesquisador da área de tratamento de água, e entre uma série de coisas, né, Manuel? Falar do teu currículo aqui, falar de tudo que você já fez, o que você faz, meu amigo, nós vamos perder muito tempo. Mas, gente, quero apresentar para vocês. Manuel Braz é o pai do filtro rizosférico, foi o primeiro a desenvolver um estudo sobre a filtragem de zona de raiz para piscicultura, tá? Manuel fez uma graduação agora recente em engenharia sanitária, não é isso, Engenharia Manuel? sanitária. E está sendo publicado um estudo sobre o filtro rizosférico na piscicultura com a utilização do espinafre d'água, né? Eu queria que o Manuel falasse mais sobre o espinafre d'água, sobre o uso do filtro rizosférico na piscicultura. É o filtro que a Projeto Peixe implanta hoje, é o filtro que a gente trabalha. Manuel é o responsável pela parte de dimensionamento, de tratamento e oxigenação dos módulos implantados pela Projeto Peixe. Eu conheço o Manuel há 11 anos, né? O trabalho dele já tem mais de 20. Que ele trabalha com esse tratamento de água, começou em estudos, né, Manuel? E hoje a gente está crescendo e estamos implantando em grandes linhas de produção, tá certo? Apresentar a vocês, Manuel Braz. Manuel, fica à vontade. Obrigado. Bom, pessoal, todo mundo já conhece os sistemas mais convencionais de tratamento de água para sistemas de circuito fechado, que é o filtro biológico ou então o biofloco, né? Exato. Todas essas bactérias que trabalham tanto no filtro biológico como no biofloco são as mesmas que atuam no filtro rizosférico. A única coisa é que, quando eu utilizo a raiz de plantas para desenvolver as colônias, eu estou dando um ambiente muito mais adequado, porque a própria natureza criou, né? Exato. Então, quando a gente vê assim, uma área de brejo com taboa, a gente sabe que aquilo é um filtro natural. Exatamente. Então, qual que é a ideia? Já que é um filtro natural, eu vou transferir isso para um processo de produção, que aqui no caso é uma produção de peixe, né? A vantagem do filtro de raiz sobre um filtro convencional é o seguinte: um biorringue, um caco de telha, um filtro com carvão, eles vão dar superfície para criar colônia de bactéria que vai decompor a matéria orgânica. Quando eu faço um filtro com raiz, a planta ela tem uma capacidade de produzir uma serosidade que auxilia a bactéria a fixar, né? A bactéria tem uma estrutura chamada pilus, né? Que é como se fosse pelo. Sim. E ela gruda como velcro, né? E essa serosidade na raiz das plantas, ela é seletiva. Bactérias que não são interessantes, bactérias patogênicas, não ficam aderidas. Não adere. Então, ela seleciona o ambiente, dando um aspecto mais favorável para o processo de produção. E, Manuel, sobre o uso do espinafre, a comparação do espinafre pela taboa, a taboa ela é fantástica, ela é muito eficiente. A relação é que a taboa eu preciso de um substrato para que eu possa fixar as raízes dela, para ela se tramar e ficar em pé. O espinafre d'água, ele já... Não precisa, porque ele é, vamos falar, autoportante. Ele boia e a raiz cresce para dentro da água, então você não precisa ter um substrato. E a raiz do espinafre, eu tenho uma área de superfície muito maior, muito grande, do que o uso do tijolo com a taboa no filtro. Tem mais superfície para criar as colônias de bactérias. E outra coisa que é importante, já que você falou sobre a taboa é uma planta nativa que não foi selecionada para aguentar manejo. Então, às vezes você poda a taboa, ela entra num estresse e demora para rebrotar. Exato. Esse espinafre, ele já é utilizado na Ásia há alguns milênios, né? Então ela está sempre sendo manejada pelo homem, né? Então ela suporta o manejo. Você pode cortar o espinafre, daqui a 10, 11 dias, remover, já está tudo brotando de novo. No processo de limpeza, como aqui está passando por um processo de limpeza hoje dos decantadores, né? Está sendo renovada a água do sistema, né? Fechou um ciclo produtivo, vai iniciar outro, então estamos fazendo a limpeza, a manutenção, readequações no próprio sistema, por ser um módulo que foi implantado no início do ano passado. Nós vamos readequar aqui também algumas coisas, por exemplo, o fato da oxigenação, que utilizávamos mangueira microporosa, cilindros difusores, né? Estamos substituindo agora por nosleys, bicos injetores, que está se tornando mais eficiente a dissolução do oxigênio,
né? Porque o trabalho de colocar oxigenação dentro dos viveiros, no processo de alimentação, no processo de manejo, criava um estresse muito grande. Então a ideia foi tirar, né? Foi até com a sugestão do Manuel, que é o nosso consultor nessa parte de filtro, oxigenação, de retirar essa estrutura de dentro dos viveiros, concentrar a oxigenação no filtro, para que a água chegue com a saturação alta de oxigênio aos viveiros, e eu não tenho esse trabalho de ter que tá limpando mangueira dentro de tanque, tá limpando cilindro dentro de tanque, Isso. difusor. Então, assim, fora o estresse que isso causa aos peixes. Por exemplo, na primeira fase, na recria, né, que entra levino de 0,5 grama para chegar a um peso de 60 gramas, né, para passar para a próxima fase, eu tinha um estresse grande por causa da oxigenação. Tanto que nas primeiras 2 semanas, a oxigenação para eles era mínima, né, por difusores, só no retorno da água mesmo, porque o estresse ali era muito grande, movimentando a água, os peixes ficando tudo doido, sabe, porque ele não tem força para se equilibrar ainda com a pressão diferencial de pressão, né? Então a gente está readequando essa dissolução do ar, né? Colocando esse oxigênio de uma forma mais eficiente, né, uma saturação maior, que a gente está conseguindo ter uma saturação maior com as nanobolhas, então tornou-se extremamente eficiente. Eu posso chegar ali no tanque, manejar o peixe sem ter estresse com ele por causa de oxigênio. E a alimentação também, né, daquela fervilhando dentro do tanque, fervendo a água ali, os peixes... Não consegue pegar comida. Não sabe se pega comida ou se ele luta contra a corrente da água, né? Mas, gente, quero falar para vocês que a gente tem tentado evoluir a cada dia com o trabalho, né? O Manuel é uma pessoa que já tem muitos anos, que tem orientado sobre tratamento de água, a gente tem acompanhado o trabalho dele. Esse estudo agora veio só agregar mais valor ainda à tecnologia, tá? É o primeiro estudo sobre o filtro rizosférico utilizando espinafre d'água na piscicultura no Brasil, tá? O filtro rizosférico já é utilizado em outros países, no mundo há muitos anos, apenas só foi feito. Manuel viu as plantas, viu como elas tratavam a água, vamos colocar isso na piscicultura. E de lá para cá a gente tem tentado evoluir com essa tecnologia. Tem sido a tecnologia, acho que mais eficiente e a mais barata. Eu acho que não tem nada melhor para tratar a água do que plantas. E não tem a relação de manutenção. Um filtro convencional você tem que ter um funcionário toda hora medindo parâmetro, fazendo correções, aquela coisa toda, né? Aqui fica tranquilo. Exato. Ele é muito menos manejo. Você acha que aquelas caixas de plástico, por exemplo, de 1000 litros, ou caixas d'água para tratar uma água do peixe, né, por mídias ou por mantas, funciona? Funciona, mas acontece que o grau de qualidade de água que eu obtenho aqui é muito superior. Não dá para comparar. E o volume, porque vamos botar lá, eu tenho a caixa, ela vai concentrar ali, vai passar sólidos para dentro dela. Eu tenho que ficar fazendo retrolavagem dessas caixas. Eu mato as bactérias, tenho que colocar água de novo, tenho que colocar inoculante, tenho que esperar a colonização, enquanto isso os peixes estão crescendo, estão querendo comer. E aí eu consigo, nesses intervalos de tratamento dessa limpeza dessas caixas, é a hora que minha produção vai e sobe. É a hora Sim. que tem atraso na engorda, é a hora que estressa os animais, a qualidade da água baixa. Então por essa série de fatores, a gente vê o filtro rizosférico como a melhor alternativa para o tratamento de água, porque eu consigo dimensionar um volume suficiente para atender a quanto eu vou produzir ali dentro, né? A conta a gente se baseia até no volume da ração que é fornecido, né? A cada 1 quilo de ração eu estou perdendo ali 30 gramas, litro de oxigênio, né? Por 1 quilo de ração. Pô, tem tanques que a gente chega para soltar 100 quilos de ração num trato. Como é que eu faço com essa qualidade de água, com a presença dessa ração, os sólidos que vai ser gerado, a cada 1 quilo de ração eu tenho em torno de 300 gramas de matéria orgânica gerada no filtro. Se eu não concentrar essa matéria para ela ser removida do filtro, como é que eu trato? Não vejo outro caminho, né? Sem falar que essa estrutura, ela ocupa espaço. Mas se for pensar num filtro rotativo, isso e aquilo, é infinitamente mais barato do que esses sistemas que o pessoal utiliza. Só para ter uma noção, o filtro às vezes utilizando bioring, essas coisas, 1 metro cúbico vai custar de 3 a 7 mil reais. Aqui, as raízes das plantas talvez custe o quê? Uns 30 reais? As raízes das plantas? Centavos. A gente disponibiliza as plantas para os clientes, né? Então nós estamos aqui fazendo um trabalho da substituição da taboa
pelo espinafre d'água. Não é que a taboa não seja eficiente, a taboa é fantástica, mas como a gente tem a necessidade de colocar um substrato, como o tijolo, como a mídia, para sustentar as taboas, com o espinafre eu não tenho isso. E a área de superfície do espinafre, da coluna de raiz dele, é muito mais, muito mais eficiente do que a própria raiz da taboa. E tem muito mais área de superfície, inclusive, do que essas estruturas artificiais para fazer filtro biológico. Perfeito, perfeito. Gente, estou aqui com o Manuel Braz, tá? Quero agradecer a todos que têm acompanhado o canal, acompanhando o trabalho da Projeto Peixe. Nós estamos há 10 anos trabalhando com raiz, Manuel já tem mais de 20 anos trabalhando com raiz e estamos tentando evoluir a cada módulo. Esse módulo que vocês estão vendo ao nosso fundo foi um módulo implantado no início do ano passado. Logo vocês verão um módulo que está sendo implantado no Rio de Janeiro, tá? Que é uma grande linha de produção, né? Com uma levinagem. Então vocês já vão ver um outro tipo de estrutura, um outro tipo de equipamento, vocês vão ver ozônio, vocês vão ver bicos injetores, vocês vão ver o espinafre, vocês vão ver uma outra estrutura que a gente está sempre tentando evoluir. Nenhum módulo da Projeto Peixe foi feito um igual ao outro. Desde quando foi feito o primeiro até hoje, todos passaram por modificações e continuam passando. Isso se chama evolução. Estamos aqui para evoluir mais uma vez. Foi implantado o módulo, estamos voltando para trazer novas tecnologias, tanto de oxigenação, como tratamento da água, como manejo, retorno, qualidade do sistema e da estrutura, para ter um produto saudável, ecologicamente correto. A tendência é agregar a energia solar, né, aos módulos da Projeto Peixe, que é mais uma coisa que vocês verão no módulo do Rio de Janeiro, que lá a gente colocou, está sendo colocadas as placas solares agora. Perfeito. Em 1 ano e meio vai se pagar o investimento nas placas solares. Então quer dizer, daqui a 1 ano e meio a estrutura vai ser energia zero. Eu só vou ter o custo da mão de obra, da ração, do alevino e o medicamento, um probiótico, algo, né, que não é, que vai encarecer como a energia. A energia hoje representa aí em torno de 15% a 18% do custo da produção. E dependendo do tamanho da produção, é um valor alto. E por região, cada região é um preço. Né? Tem regiões que o quilowatt-hora está 1,10, 1,15, tem regiões que está 60 centavos, tem regiões que está 40 centavos, tem aqueles que conseguem um desconto da resolução da ANAEL, que é o desconto do aquicultor, né? E o desconto do irrigante. Né? O desconto do irrigante hoje é maior do que o do aquicultor até. Então, você conseguir associar os dois, eu ter a piscicultura e ter uma irrigação com a água do peixe, eu tenho um produto orgânico, pode ser certificado, tem um valor agregado, tem um produto com a maior qualidade e sabor. Né? Perfeito. Porque o orgânico tem sabor. Com né? certeza. Gente, muito obrigado a todos. Um grande abraço. Tudo de bom para vocês.